A minha família, desde o início, assim, a gente nunca teve muito dinheiro, sabe? A gente nunca teve muita condição, só que sempre teve muito apoio. Apoio no sentido de, por exemplo, quando eu montei, eu trabalhava freneticamente, loucamente, muitas horas, e às vezes eu esquecia de comer. E aí minha mãe sempre levava um café pra mim. Então era assim, eu não tenho dinheiro pra te dar pra montar a clínica dos sonhos, mas eu posso te levar um café pra você ficar forte, pra conseguir trabalhar mais. Então isso pra mim eu acho que tem um valor muito alto. Isso é muito grande pra mim. Quem pode ter isso, quem consegue ter isso tem um valor muito grande. E minha família, ela é toda assim, sabe? A minha avó, tadinha da minha avó. A minha avó, ela foi pouquíssimas vezes na minha clínica, só que ela sempre que eu tô com alguma coisa, que eu ligo, converso com ela, falo que eu tô com alguma coisa, ela vira e fala assim, não, hoje as minhas intenções é pra você na missa. Então, minha família, ela é maravilhosa. Como toda família tem seus problemas, só que mais a agradecer do que reclamar. I'm finally healing from you. Estamos começando mais um AssonaCast. Eu sou o Ney Rodrigues e estamos hoje aqui nos estúdios do AssonaCast recebendo a Isadora Ferreira, gestora de clínicas. Vamos bater um papo aí sobre o nicho da beleza. Então, para você que é mulher, olha, já vai comentando aqui embaixo que você não pode perder esse podcast. Isadora, seja bem-vinda ao AssonaCast. Muito obrigada. É uma honra para mim, um prazer para mim estar aqui conversando com você e passar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história até aqui. Show. E antes mesmo da gente entrar em todo o seu empreendimento, a gente contar um pouco aí da sua clínica, você poder ajudar muitas as empreendedoras, me conta um pouco quem foi, né, quem era a Isadora antes mesmo de qualquer empreendimento. Essa é uma história longa, muito longa. Hoje eu tenho 27 anos. Né? E eu já estou na área da beleza já faz aproximadamente 11 anos. Só que empreender é uma coisa que eu faço desde muito antes disso, desde muito nova. Por volta de 13, 14 anos, mais ou menos. Eu vendia bombom na escola para conseguir ter o meu dinheiro, ter as minhas coisas. E eu sempre tive essa veia empreendedora, sabe? Certo. Eu até converso com uma amiga que é empreendedora também, a gente brinca que quem é empreendedor desde sempre. Sim. E eu brinco que quem nasceu para isso não consegue fazer outra coisa. Quem me conhece hoje na área da beleza, me vê assim com 3 empresas na área da beleza, não imagina que eu comecei tudo isso lá atrás, quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, vendendo bombom. Eu sei que não tem nada a ver. Eu sei que vender bombom não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com estética. Mas foi como eu comecei a empreender. Foi quando eu comecei a ser dona do meu próprio negócio. Foi quando eu comecei a conquistar as minhas coisas e ver que ser dona do meu próprio negócio, que trabalhar para mim, me ajudaria a conquistar as coisas que eu sempre sonhei. Certo. Isso com 13 anos. 13 anos. Vendendo bombom. Na escola. Na escola. Show de bola. Isso aí é empreendedora nata, né? Já começou ali. Sim. E dali depois, como foi a sua carreira ali já certinha? Sim. Eu comecei vendendo bombom, né? Igual eu falei com vocês. E comecei e vi que vender bombom era muito bom, porém, isso não conseguiria me dar o que eu precisava de dinheiro para conseguir conquistar as coisas que eu queria. Antigamente, quando eu era novinha, a gente trabalha para conquistar pequenas metas. O que é as metas de criança adolescente, vamos dizer assim? É sair final de semana, comprar uma pizza, um hambúrguer, era isso. Depois que a gente cresce, as metas vão ficando mais altas. Eu queria viajar, eu queria ter um carro, eu queria fazer esse tipo de coisa. E eu vi que vender bombons já não era mais o suficiente para isso. E aí eu fui descobrir o que eu era boa, o que eu conseguiria fazer, que poderia me dar dinheiro, que poderia, a partir daí, fazer com que eu conseguisse conquistar as coisas que eu sonhava. Certo.
E comecei a fazer maquiagem. Nem foi com sobrancelha, que é a coisa que eu faço hoje em dia. Comecei fazendo maquiagem no salão da minha tia. Comecei fazendo porque eu gostava de fazer em mim, gostava de fazer nos outros. E foi crescendo até se tornar uma profissão. Fiz alguns cursos, atendi muita gente nessa área da maquiagem. E aí vi que maquiagem também não era para mim. Vi que maquiagem, por mais que desse dinheiro naquela época, maquiagem também era limitado para mim, para o que eu gostaria. Certo. Eu comecei a fazer maquiagem e eu tinha por volta de 16, 17 anos. Né? E nessa época eu já estava pensando em fazer umas viagens, queria fazer uma viagem para fora do país. E eu vi que trabalhar no final de semana, que maquiagem só no final de semana, eu não conseguiria fazer isso tão rápido quanto eu gostaria. Então, eu fui começando a reavaliar as coisas que eu poderia fazer. E eu sempre gostei de fazer a minha sobrancelha. E fazendo a minha, alguns parentes me pediam para fazer as deles também. E começou a aparecer cliente a partir daí. E, gente, quando eu comecei, era um valor muito simbólico. Era R$5 que as pessoas me pagavam para fazer um design de sobrancelhas. E hoje você cobra o quê? Hoje, o design simples mínimo lá na clínica, ele é R$35. Sim. Só que você pode chegar a fazer até uma micropigmentação no valor de R$450. Então nessa época você não sabia cobrar. Não. Não tinha ideia, não sabia precificação, não sabia nem valorizar o meu trabalho. Nem me via como empresária da beleza, não me via como profissional. Mas né? você estava aprendendo. Eu estava aprendendo. Ganhando experiência. Sim, sim. Sou muito grata a tudo isso, porque se essas pessoas que me deram a oportunidade lá atrás, se elas não tivessem aparecido, confiado em mim e deixado que eu fizesse o meu trabalho, hoje eu tenho certeza que eu não seria a profissional que eu sou hoje. Com certeza. É o que sempre a gente está falando aqui. A gente nunca perde. Ou a gente ganha o que a gente quer, ou a gente aprende. Ganha experiência. Ganha experiência. Sim. E nada mais valioso do que a experiência. Sim. Ela que faz você ganhar depois. O dinheiro é consequência. Sim, sim, sim. Mas e daí? E aí fui atendendo, gente. Comecei a fazer algumas sobrancelhas. Comecei fazendo sobrancelhas no salão da minha tia. A minha tia tem um salão, até hoje ela tem esse salão, e é um salão de 3x3, onde atende a minha tia com cabelo, atendia uma prima fazendo unha e eu fazendo sobrancelha. Rapaz. Era um pequeno salão que a gente revezava, porque tinha uma cadeira principal, um lavatório e uma poltroninha. A minha prima fazia a unha nas clientes na poltroninha. Eu e minha tia revezávamos entre a cadeira e o lavatório, porque quando a cadeira estava ocupada, eu fazia as sobrancelhas no lavatório, para não deixar as clientes na mão. E aí eu fui crescendo. Eu fui vendo que aquilo ali podia ser uma profissão, foi aparecendo mais clientes, elas foram gostando do meu trabalho. Eu fui me vendo mais como profissional. A partir do momento que começou a ter demanda, eu comecei a me preparar mais. Aí eu comecei a fazer alguns cursos, eu comecei a me posicionar melhor, eu comecei a me vestir como profissional. Porque quando a gente começa, principalmente quem é da área da beleza, eu acredito que muita gente comete esse erro, que é chegar para atender com a roupa que você tá. E não existe isso. Não existe isso de ir trabalhar e fazer a sobrancelha, a maquiagem, enfim, o procedimento que seja na sua cliente com roupa de academia. Isso te desvaloriza numa quantidade que vocês não fazem ideia. E aí eu comecei a mudar isso. Eu ia sempre um pouco mais arrumada, um pouco mais elegante. E aí elas começaram a valorizar mais o meu trabalho, o que fez com que eu pudesse aumentar mais o meu preço. Com certeza, e isso funciona muito aqui, sempre a gente está batendo isso. É o vendedor, aqui tem muita indústria, e Sim. Eles vendem, tipo aqui tem imóvel tubular que uma cadeira é R$7.000. Então, como que você chega para vender uma cadeira, às vezes num carro muito popular e mal vestido? Você quer vender uma cadeira de 7.000 ou um conjunto de 20. E sempre aqui na mesa a gente está falando sobre isso. Você vende alto ticket, ou você quer vender alto ticket, se veste... Certo? Mas eu não sou. Você tem que aparecer ou aparentar. Primeiro, pareça ser. Depois você se torna.
Isso. Primeiro você se veste como a empreendedora, a profissional de sucesso que você quer ser. Os seus clientes vão te ver assim e assim você se torna a profissional que o seu cliente espera que você seja. Show de bola. E daí você já foi vendo essa parte, foi mudando, foi vendo o retorno. Fui fazendo alguns cursos, aí eu comecei a me especializar, porque quando eu comecei eu não tinha curso. Eu fazia a minha, fazia de umas pessoas, e como eu vi que começou a ter demanda, aí eu fui me especializar. Aí eu fui fazendo curso. Aí eu fiz vários cursos, muitos cursos, muitos cursos de sobrancelha, enfim, vários cursos na área da beleza. E fui crescendo nessa área, até que o salão da minha tia ficou pequeno pra gente. Que bom, né? Que bom que ficou pequeno. Sim. Né? Ah, mas aí a sua tia continua? A sua tia continua trabalhando ou não? Continua. No mesmo lugar? Continua no mesmo lugar. A minha tia veio de uma época no que ela preza muito a família, no sentido de... O salão dela é na frente da casa da minha avó. Ela quer estar perto da mãe dela, quer dar suporte. E meu avô, hoje ele não está mais com a gente, mas o meu avô, ele precisava de alguns cuidados e minha tia sempre quis estar por perto. Então, a minha tia priorizou esse cuidado com eles. E são escolhas na vida. A gente tem que priorizar algumas coisas, né? E eu priorizei o crescimento da minha carreira naquela época e aquilo ali já não era mais... Não me cabia mais. Entendi. E entrando nesse ponto aqui, ó, a gente vai sair do script aqui um pouquinho, mas quando você vai na sua tia e você vê da onde você saiu e o quanto grande você tá hoje, o que passa por sua cabeça? Ah, gente, isso é um ponto, eu fico... Olha... eu sou muito grata. Eu sou muito grata à minha tia por tudo. Porque quando eu comecei, há anos atrás, foi minha tia que me cedeu a cadeira. Então, por várias vezes, ela podia estar atendendo e ela atrasava um pouquinho o atendimento dela para eu poder fazer os meus designs de sobrancelhas. Então, eu sou muito grata a ela. E se não fosse ela ter acreditado e me cedido o espaço naquela época, eu não sei se eu seria o que eu sou hoje. E eu acredito que a sua tia também, ela tem um orgulho muito de você. Sabe por quê? Ela foi sua professora. Sim. Entende? Querendo ou não querendo, ela foi a sua professora. Ela não te deu só o lugar para você poder trabalhar, mas muita coisa você aprendeu com ela, né? O jeito, o atendimento, sim. Ela já trabalhava. Então, vamos pôr assim, o seu primeiro curso. Sim, né? sim. Podemos falar que é o seu primeiro curso. Mas que bacana. E daí você viu a necessidade... de crescer. Aonde veio a necessidade de você abrir a sua própria clínica ou antes da clínica você teve outra passagem? Primeiro, eu montei um estúdio com um amigo. Primeiro, eu atendi com uma prima. A gente alugou um espaço do lado da casa da minha tia. Atendemos por um tempo. E aí, depois aconteceram umas mudanças na vida da minha prima e ela ia mudar. E eu queria montar um espaço maior. Um espaço mais... que eu pudesse colocar mais procedimentos. Minha prima, ela fazia unha. No espaço, quando a gente mudou, atendíamos eu e ela. Eu com sobrancelha e minha prima com unha. Certo. E eu comecei a sentir falta de alguns procedimentos. Porque as nossas clientes chegavam e começavam a perguntar sobre outras coisas. E quando as clientes começam a perguntar sobre alguns procedimentos, é aí que tem o gargalo, é aí que a gente sana, é aí que a gente, né, tem que pensar sobre colocar novos procedimentos no espaço. E quando a minha prima precisou sair, né, e ela ia mudar de lugar, eu decidi montar sozinha. Aí, na época, eu ia montar sozinha, acabei chamando um amigo que fazia maquiagem e montamos o nosso estúdio, chamava Estúdio Ferreira Vilela. Esse foi o primeiro. Que bacana. Era um cômodo. Gente, é muito engraçado o início dessa trajetória, porque era um cômodo, a gente mudou com uma cadeira, um espelho e um sonho. Caramba! Realmente quase do zero. Foi do zero. Uma cadeira, um espelho e um sonho. A gente tinha dinheiro para comprar um espelho. Nós montamos um painel bem bonito, assim, para ele fazer maquiagem. Ele fazia maquiagem. Uma cadeira para a gente poder fazer os nossos atendimentos. E era o que a gente tinha. Só. E aí a gente foi. Só que a gente tinha metas, sabe?
É o que a gente tem hoje? É o que a gente tem condição? Sim. Porém, aonde a gente quer chegar? Quem que é o público que a gente quer atender? O que a gente precisa para conseguir atender esse público? Então, a gente trabalhou desde o início pensando em qual público que a gente queria atender. Na época, o nosso foco era pegar noivas, porque na minha cidade, em Carmo do Cajuru, não tinha muito lugar que atendia noivas. As noivas de Carmo do Cajuru iam para a cidade vizinha fazer o atendimento. E a gente achava isso um absurdo. Por que elas estão indo para a cidade vizinha se tem tantos maquiadores aqui na cidade? E a gente percebeu que elas iam na cidade vizinha porque não tinham espaço para poder acolher no dia do casamento. Então, foi uma pesquisa, assim, de mercado que a gente fez e a gente começou a trabalhar nisso. Então, o primeiro salário que a gente ganhou, assim, o primeiro dinheiro que entrou no mês no Estúdio Ferreira Vilela, a gente começou a comprar os móveis. Então, o primeiro mês foi para comprar um tapete muito bonito que a gente tinha para complementar a nossa cadeira. E a gente já conseguiu fazer algumas fotos mais legais para divulgar o espaço. Bacana. Depois compramos poltronas. E tudo foi reinvestido por um período. Como a gente tinha muito claro aonde a gente queria chegar, a gente não tinha... A gente estava imparável, sabe? Eu acredito assim, quando você tem um objetivo claro, até você atingir esse objetivo, você não consegue fazer outra coisa, né? Eu não queria me distrair com outras coisas. A gente trabalhou até conseguir ter o que a gente queria. E a gente montou um espaço muito bonito, muito confortável, e atendemos as nossas noivas lá. E elas amaram. Que bacana. E foi maravilhoso. E nessa história entra-se aquela base do seguinte: o empreendedor, ele tem perrengue. Tem. Muito perrengue. E vocês que pegaram o dinheiro que entra para reinvestir, vocês têm que se virar para se manter. Sim, tem que se preparar. Tem que se preparar. Tem que se preparar. E muita gente acha que não. Acha que o primeiro dinheiro vem e já entra no bolso. Não, ele não entra no bolso. Você quer crescer? Então você vai ter que reinvestir, né? E dali... As pessoas acham que empreender, você começa a empreender na segunda e na terça você tá rico. Com certeza. E não é assim, gente. Não é assim. A realidade é totalmente diferente. Sinto informar para vocês. Não é assim. O caminho ele é um pouco mais difícil. Tem um mundo ideal e o um mundo real, né? Sim. Eles vai pro mundo ideal. Não, sim, eu vou comprar um carro e tal, coisa que outra. Agora vem pro mundo real. As pessoas, eu acredito que elas olham muito o que o outro tem e acham que vai ter o que o outro tem fácil. Só que você quer ter o que o outro tem, mas você está preparado para fazer o que o outro faz? Às vezes não. Na maioria das vezes não. Exato. Você está disposto? Porque por muitas vezes eu abdiquei dos meus finais de semana, dos meus feriados, até a gente conseguir construir o que a gente queria. Hoje eu quase não trabalho no sábado. Hoje, por exemplo, sexta-feira, eu parei os meus atendimentos, era 3h30. Não vou trabalhar amanhã. Então, mas sabe? Para isso teve uma construção Teve lá todo atrás. um processo. Teve todo um processo. Para que hoje eu conseguisse fazer isso, foram muitos feriados, muitos sábados, domingos, muitos dias trabalhados. E é bacana você contar isso, porque é o que a gente conversou aqui no off. A pessoa acha, te vê hoje em dia e fala, não, essa aí ela já tinha tudo. Ela só entrou ali. Ganhou. 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 Sempre é isso, né? E pronto, e nada, né? E daí, você já partiu para sua clínica? Sim. Aí, o estúdio, ele ficou por um tempo. Nós ficamos aproximadamente 4 anos juntos. E aí, aconteceu uma situação de saúde com a família desse meu sócio e ele precisou sair. Mais uma vez, fiquei sozinha e precisei pensar no que eu faria a partir daí, né? E nessa época eu comecei a fazer um curso de administração. E aí eu fiquei com muita coisa na cabeça, porque eu fiquei pensando, será que eu quero trabalhar em escritório? Será que eu quero empreender? Porque a garantia de um trabalho fixo, de um trabalho CLT, ela é uma coisa que acalma o coração da gente. Só que saber que vai ser só aquilo por um bom tempo é uma coisa que me deixa maluca, porque eu nasci para empreender, então aquilo não dava para mim. Então, quando eu tive que tomar essa decisão, eu comecei a trabalhar num espaço,
trabalhar numa empresa, meio horário, fiz até um estágio, trabalhei por 2 anos num escritório e montei o meu outro espaço sozinha. E falei, vou tentar, com a cara e com a coragem, né? E aí fiquei com os 2 por um tempo. Caramba. De manhã eu trabalhava, era de 7 às 1, eu trabalhava no escritório do SAI, essas de tratamento de água. Então, rodei todas as áreas dentro dessa empresa para ter certeza que aquilo não era para mim. Não tocava o coração. Não era. Eu gosto da parte administrativa. Eu amo cuidar dos números, cuidar da parte ali, de entender o funcionamento da empresa. Mas eu não gosto de cuidar dessa questão de ter horário fixo, de ficar ali presa, de, sabe, depender de terceiros ali para eu poder subir. Aquilo para mim não é tão legal. Eu gosto mais de empreender, do risco. Entendi. Do risco, mas também da liberdade. Da liberdade, Porque quando você empreende, você assume um risco. Sim, mas você sabe que a possibilidade de ganho ela é muito maior. Quando você é CLT, você não tem tanta possibilidade de ganho. Você sabe que é mais limitado. O aumento ele vai ser anual, né? Ele depende de muitas outras coisas. Quando você empreende, é seu esforço. Sim, e essa é uma coisa também que a gente sempre está falando aqui. O CLT, ele tem uma instabilidade que não é uma verdade. Por quê? Pensa só, você é fichada, tudo certinho. O que garante amanhã a empresa não te mandar embora? Se a empresa tiver algum problema do dia para a noite, ela vai ter que mandar os funcionários embora. Então, ela vai escolher ali os que não pode, segurar um tempo e depois também, se precisar, vai ser mandado embora. E quando a gente empreende, a pessoa fala assim, mas eu vou empreender se não der certo. Fichado é melhor, porque se eu for mandado embora, eu tenho uns meses para receber. Mas o empreendimento ele só vai dar errado se você não fizer a sua parte. Exato. Mas é porque aí a pessoa joga o risco para o outro. Isso. Entendeu? Ela transfere aquela culpa. A responsabilidade não é dela. Isso. Tem alguém para culpar. Sim. Se deu errado, foi culpa do meu patrão que não conseguiu fazer a empresa não dar certo. Não foi culpa minha que não me esforcei. Verdade. Então tem essa diferença. Eu acredito muito nisso. Com certeza. E quando você se viu, você abriu a clínica sozinha, começou a tocar e ela começou a crescer. Quando você se viu uma gestora de clínica, porque aí você já tem formação em administração, já trabalhou, tem experiência e tudo, mas aí na sua clínica, quando essa chave virou? Eu mudei, né? Mudei a clínica de lugar. E o que era um cômodo com meu antigo sócio, virou uma casa de 4 quartos. A partir do momento que você assume um risco desse, não tem a opção de dar errado. Você tem que fazer dar certo. Na maioria das vezes investe tudo que a gente tem. Tudo. Todo o meu tempo, dinheiro e energia, que são as coisas mais valiosas que a gente tem. Eu tinha que fazer dar certo a todo custo, porque foi muito tempo, dinheiro e energia investido ali, né? E são as coisas mais valiosas que a gente tem. Com certeza. Então, não dá pra gente arriscar tudo isso por bobeira. Então, a gente tem que dedicar, a gente tem que se esforçar e fazer dar certo. Então, quando a clínica cresceu, eu trouxe mais pessoas para atender comigo. E quando você começa a trazer pessoas para trabalhar com você, você precisa gerenciar. Sim. Você precisa gerenciar um espaço, você precisa gerenciar pessoas, você precisa gerenciar procedimentos. Porque se você não se gerencia todos esses processos, não tem como a empresa fluir. A empresa ela precisa de gestão. E eu me vi como gestora quando eu cresci, né? Se for para eu falar uma data exata, assim, foi quando eu fiz essa mudança de um cômodo pequeno para uma casa de 4 quartos. Você precisou aprender a administrar uma clínica maior. Eu precisei me ver mesmo como gestor, porque eu sabia o que fazer, mas eu não aplicava. Entendi. É aquela coisa, muita gente, quando a gente fala sobre gestão, eu até tenho um curso de gestão, a gente vai conversar com as pessoas e, às vezes, coisas básicas. Por exemplo, você anota todas as suas despesas? Aí o povo vira e fala, eu sei que tem que fazer, mas eu não faço. Mas não faz por quê? Chega uma hora que não tem jeito, você precisa fazer, você precisa ter aquele controle, porque senão vai dar errado.
E eu não tinha a opção de dar errado. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E vamos assim, pro lado de cá tem muito isso. Acha que gestão, ser dono, ser gerente, é só mandar. É só mandar. Não, tem outras partes por trás. E hoje em dia, quais são as principais dificuldades do mercado da beleza atualmente? O tempo que você começou com o atual agora, teve grandes mudanças em termos de dificuldades ou não? Tem. Hoje em dia é muito mais burocrático para poder atender. Hoje em dia, para ter uma clínica de estética licenciada, ter uma clínica de estética apta para o atendimento, exige muito. Tanto de documentação quanto de preparo dos profissionais. Muita gente, às vezes, começa, sabe fazer algum procedimento, alguma coisa e começa. Igual eu comecei. Certo. Porém, depois de um tempo, eles não se especializam, eles não se aperfeiçoam, né? Se acomoda. Eles acomodam. Eles acham que o que eles sabiam no início é o suficiente para se manter até o final. E não é. O mercado, ele evolui a todo tempo. E você precisa evoluir, porque senão você vai ficar para trás. E a empresa só cresce com isso, né? A evolução ali da parte do mercado. Sim, é uma evolução constante. Tanto do espaço físico quanto dos profissionais. Tudo tem que evoluir num todo, porque senão não vai. Entendi. Então essa pergunta aqui, ela vai cair bacana agora. Olha só, se você tivesse que começar novamente, certo? Com pouquíssimo capital, certo? Mais atual. Uhum. Como que você começaria? Eu talvez esperaria um pouco mais para montar o meu espaço. Eu juntaria um pouco mais de dinheiro para começar com um pouco mais de estrutura. Porque, igual eu falei, eu comecei com uma cadeira, um espelho e um sonho. Eu podia ter aguardado um pouco mais e ter já um pouco de estrutura. Só que eu fui ansiosa na minha decisão e por isso foi um pouco mais difícil. Por isso foi um pouco mais demorado. Se eu tivesse me programado, me preparado, anotado tudo que eu queria antes, se eu tivesse feito orçamentos e comprado todo o material, principalmente o material básico, assim, para atender, se eu tivesse preparado tudo isso antes, talvez eu não tivesse tanta preocupação no início. Eu começaria de uma forma mais leve o meu negócio. Entendi. Por que a gente fez essa pergunta aqui? É o seguinte, tem gente que quer começar já grande. E aqui, nós sempre brincamos o seguinte, quem nasce grande é monstro, né? E sempre às vezes a pessoa ela tem tudo para começar, aquilo, às vezes até o propósito dela. Mas como ela está esperando aquele momento para ela abrir uma clínica grande, para ela ter muita gente e tal coisa, ela nunca abre. Entendi. Entendeu? Esse é o ponto. Mas existe muito isso, não existe? Esse também é outro erro. Eu acho que a gente tem que conseguir chegar num meio termo. Você não vai ter tudo logo de cara. Raramente. A não ser que você seja herdeiro, né? Que é uma pequena fatia do mercado. Sim. Você não vai chegar com tudo pronto. Você vai precisar passar por algumas fases. Então, se preparar para essas fases vai deixar o seu percurso mais fácil e mais leve. Esses dias eu até fiz um vídeo, até brinquei um pouco sobre isso, que é o seguinte, se eu abrisse uma clínica hoje em dia, primeiro, o que eu faria? Eu anotaria tudo o que eu queria para minha clínica. Todos os meus sonhos. Até aquele meme, móveis de luxo, uma clínica linda, decorada. Esse é o meu sonho. Anotaria tudo isso. Segundo, o que eu tenho de capital? Quanto que eu tenho se eu hoje? Quanto que eu tenho na conta? E se eu trabalhar no meu atual emprego? Quanto que eu consigo tirar para conseguir conquistar aquele sonho? Segundo, a gente vai olhar o nosso capital. E o terceiro, a gente alinha as expectativas. Com o que eu sonho em ter e o que eu tenho para conseguir, o que eu posso ter hoje? Eu acho que se a gente fizer assim, vai mais fácil. Não rola aquela ansiedade nem a frustração. Porque você não vai... Você sabe que você quer aquilo e você vai ter aquilo um dia.
só não vai ser agora. E tá tudo bem você começar com pouco, tá tudo bem você começar com o suficiente para você trabalhar. Você vai evoluindo e melhorando as coisas aos poucos. Bacana, bacana. Como te diz o outro, viva com o que você tem, faça o que você dá conta, e o futuro, ele é futuro, depende do que você trabalhar no seu presente. Sim. Show. E hoje em dia, você com uma clínica grande, com bastante colaborador, e quais são as dificuldades que você enfrenta hoje? Esse também é um outro mito, né? A pessoa acha que quando você cresce, os problemas vão embora. E aí, quais são as dificuldades hoje? Quanto maior o seu negócio, maiores são os seus problemas, né? Assim, são problemas que a gente já se prepara para ter, né? Quando você tem uma clínica pequena, você atendendo sozinho, você tem que preocupar só com você. Quando você decide crescer e ter pessoas, você também tem que preocupar com você e com as pessoas. Quando você quer um espaço maior, vai aumentando. Então, hoje, eu acho que a minha maior dificuldade é acompanhar todos os processos. Por mais que eu seja uma pessoa muito organizada, e talvez isso seja até um defeito, né? Eu queira ter um certo controle de tudo, tem coisas que fogem do meu controle. Sim. E às vezes essa falta de conseguir organizar os processos na hora que precisa pode ser essa minha maior dificuldade hoje em dia. Porque a clínica ela tem crescido muito rápido. A gente tem uma média de crescimento na clínica de 20% a 30% anualmente. Caramba. Isso é muita coisa. E isso já faz alguns anos, sabe? Então, eu preciso que tudo cresça conforme. Então, por exemplo, eu tenho 4 salas disponíveis lá para atendimento. Certo. E se eu tenho 8, na verdade hoje eu tenho 9 colaboradores atendendo comigo. Se eu tenho 9 colaboradores, antes eu precisava preocupar só com o meu, hoje eu preciso organizar a minha agenda e a dos 9 colaboradores para que todos consigam trabalhar em harmonia. Isso é um problema que eu não tinha antes. Sim, e grande. Grande. Entendeu? Os problemas são esses. Não é nada absurdo, porque a gente se preparou para esse crescimento. Cada vez que a gente vai trazer um colaborador novo para a empresa, a gente se prepara, se programa para isso. Mas exige um processo, exige um tempo, exige um estudo, exige um certo cuidado. E eu acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades. Porque hoje, só eu faço essa parte de gestão na minha clínica. Hoje eu ainda não consegui delegar essa parte da gestão. Então, Entendi. talvez essa seja a minha dificuldade. Maior dificuldade. Sim. E é aquele negócio, né? Se você ganha R$10, você tem problema com R$10, né? Sim. No tamanho de R$10. Se você ganha 100, se você Problema ganha no 1.000... tamanho de 100. Isso, e é isso aí. Esse dia veio um empresário aqui e eu fiz uma pergunta para ele parecida com essa aqui. Ele falou, é simples responder. Se você tem um Fusca e ele dá problema, certo? Aquele é um problemão para você, porque você tem um Fusca. Sim. Falei, sim, eu acompanhando ele assim, pensando, né? Falei, sim, verdade. Se você sair do Fusca e compra um Gol, bola, seu problema vai ser do tamanho do Gol, bola, certo? Então, a manutenção e a despesa aumentou a mão de obra do mecânico. Isso é um problema. Se você sair do Gol, bola, e vai pro Corolla, aí o seu problema aumentou, Sim. né? Eu falei, sim. Ele falou, empresa do mesmo jeito. Então, se a sua empresa é pequenininha, você tem um problema do tamanho dela, certo? Só que para você é um problemão. Só que quando você chega na empresa lá, que a empresa está, vamos pôr, faturando milhões, aquele problema vai ser no tamanho de milhões. Sim. Aí eu falei, pronto, respondeu, vamos para a próxima. Exatamente. Você quer crescer, esteja preparado para os novos desafios. Se prepara antes, né? Se prepara. Eu sei que muita coisa vai acontecendo ao longo do caminho que a gente não tem controle, mas tudo que a gente puder se programar, se preparar, a gente tem que fazer. Não dá só para ir e vamos ver do que vai ser, né? Deixa a vida me levar, né? Vai se preparando, vai se moldando. Né? A gente é adulto, né? Vira jogo. Eu tenho um amigo que fala que é jogo de gente grande. Não dá mais para brincar. Então tem que levar a sério e fazer dar certo. Verdade. Vamos entrar numa parte aqui que você vai ajudar muitas empreendedoras. Como lucrar com procedimentos estéticos? Essa é uma pergunta maravilhosa.
Eu adoro essa pergunta. Por quê? As pessoas acham que se fulana está fazendo determinado procedimento, todo mundo tem que fazer determinado procedimento. E não, gente. Existem diversos procedimentos na área da beleza. Hoje, lá na clínica, a gente atende mais de 30 procedimentos. E a gente consegue fazer, né, dinheiro, a gente consegue faturar com esses 30 procedimentos. Então, tem formas da gente poder aumentar o nosso faturamento sobre cada tipo de procedimento que a gente realiza. Então, por exemplo, se eu, como designer de sobrancelhas, tem um designer de sobrancelhas que custa R$35. Se eu quiser aumentar o meu design de sobrancelhas, pensando só em um procedimento, aumentar um pouco o ticket dele, eu posso oferecer como um adicional uma rena, eu posso oferecer como um adicional uma depilação de buço, eu posso oferecer como adicional uma depilação facial. Eu não preciso passar para outro procedimento. Eu posso focar naquele procedimento e fazer tudo que aquele procedimento me oferece. E, a partir daí, crescer dentro dele. Entendi. Então, por exemplo, se você faz massagem, vou dar até alguns exemplos. Se você faz massagem, a massagem simples, relaxante, ela é X. Mas a massagem relaxante com pedras quentes é Y. A massagem com pedras quentes mais um spa para os pés é tanto. As pessoas têm que abrir a mente e pensar no que elas podem fazer para agregar valor no procedimento dela, para poder depois cobrar mais. Primeiro a gente agrega valor e depois a gente cobra mais. Não é para ficar fazendo tudo, nem desesperadamente achando que tem que fazer só o que o outro está fazendo. Né? Entendi. No caso, é subnichar o seu nicho. Sim, né? sim. Você subnicha ele. Sim. E valor é o que a pessoa leva na sacola, certo? Então, se ela encher a sacola, certo? Ela não vai ver quanto que ela está pagando. Sim. Agora, se ela não encher a sacola, ela vai ver quanto que ela está pagando. Vamos pôr, resumindo aqui, preço, você não dá preço. Não. Você entrega valor primeiro. Mostra esse valor. Preço é número. Preço ele é um número final. O valor ele está mais relacionado ao sentimento. Sim. Qual o sentimento que a sua cliente sente quando ela faz um procedimento com você? Qual o valor daquele sentimento você gerou nela para poder cobrar aquele preço? Ela se sentiu que aquele serviço foi barato? Sim. É o valor que exato, você quis entregar. Exato. Show, bacana. E promoções realmente funcionam em clínicas ou existem estratégias melhores? Porque o que a gente mais vê em clínicas são promoções, 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 promoções. Mas é um sistema também perigoso se a pessoa não souber, não é mesmo? Pode ser até polêmico. Não, isso que eu vou falar, mas eu acho que quando é promoção demais, me parece um pouco de desespero. Eu acho que a promoção ela precisa ser pontual e com estratégia. Por que de eu estar fazendo aquela promoção? Eu quero divulgar aquele procedimento, eu quero vender mais aquele procedimento por algum motivo. Por exemplo, às vezes você está com um produto que está para vencer daqui 2 meses e você tem um pote cheio de um produto de fazer massagem. Esse é um bom momento de fazer uma promoção. Sim. Então, para você poder liberar aquele produto e não perder ele. Ou se você vai começar com um procedimento novo no seu espaço, quer que as pessoas conheçam, faz uma promoção para as pessoas começarem a conhecer aquele procedimento, mostra muito valor na hora que os seus clientes forem até lá e depois você coloca o preço certo. Entendeu? Então, eu acho que a promoção ela é válida se ela for pontual e com estratégia. Se ela não for assim, se ela for o tempo todo dia, você vai ser conhecido como a clínica baratinha. Aí, quem vem por preço, vai por preço. Ele não fica. Eu acredito que o seu nicho também tem isso. Muito, quando às vezes a gente é muito barato, certo? Às vezes você fala, mas eu não tenho serviço. E cara, meu preço é tão barato, eu faço várias promoções e mesmo assim eu não atraio o cliente. Muitas vezes a gente não atrai o cliente porque a gente é muito barato. Sim. Entra a desconfiança. Será que é bom mesmo? Será que não vão errar? Principalmente você, trabalha com sobrancelha. E se errar? Muito minucioso. E se errar? Entende? Sim. Então, há vários nichos, o meu nicho tem isso. Se eu for barato demais, entra a desconfiança se é bom. E se eu for caro demais, entra que a pessoa, será que eu mereço esse?
Entende? Aí vai da pessoa, mereceu ou não. Mas se você é caro demais, é um, e se você é barato demais, é outro. Entre esses, estuda seu mercado, vê o quanto você possa colocar, né? Sim. Então, na sua visão, a promoção, ela não, vamos pôr ela sem pensar, ela não é uma boa. Ela precisa ser estratégica. Para mim, promoção funciona se for estratégica. Se não for estratégica, é um tiro no pé. E muita gente usa a promoção para encher a agenda. Tem alguma coisa a ver? Que é polêmico também. É polêmico. Olha, muita gente faz promoção a Deus dará. E muita gente não sabe precificar. Principalmente nessa área da beleza, eu já percebi que as pessoas não têm muita ideia de precificação. Porque, às vezes, as pessoas calculam só o custo do produto. Elas não sabem calcular hora trabalhada, custo, né, do seu imóvel ali. Não sabem fazer a precificação correta. E aí fazem uma promoção e, na grande maioria das vezes, elas estão tendo prejuízo. Sim. Então, de que adianta você ter uma agenda lotada se você não está ganhando dinheiro nenhum? É isso. É o ponto. Exato. Na minha percepção, é melhor poucos e bons, que pagam um preço justo, do que muitos ruins, que me deixam no prejuízo. Porque muitos clientes que não pagam um preço justo vai desgastar a sua clínica, vai te desgastar como profissional, você vai ficar esgotada de tanto trabalhar e vai continuar sem dinheiro. Com certeza. E uma das coisas que, principalmente quando está começando, você tem salão, você tem várias máquinas que elas dão manutenção. Sim. Se você tiver muita entrada, você tem muito uso. Se tem muito uso, vão queimar, vão estragar mais rápido. E aí você não tem capital para arrumar. Sim, tem que preparar, tem que ter, além da precificação, né, ideal, você tem que deixar uma taxa ali preparada para manutenção, gente. Com certeza. Isso é básico. E, se tratando disso, quando você sentiu a necessidade, você está no mercado, né, tudo certo, tudo ali, correndo mil maravilhas, entre aspas. E quando você sentiu a necessidade de criar uma linha de produtos próprios, e como foi essa criação? Então, a linha IF Beauty, ela é minha paixão. São meus filhos. Foram criados, assim, escolhidos a dedo. Eu trabalho nessa área de beleza já faz muito tempo e a gente faz vários tipos de procedimento. E trabalhando nessa área, realizando os procedimentos que a gente realiza, eu sempre senti falta, né, e senti necessidade de alguns produtos no mercado. Por exemplo, os 2 primeiros que eu lancei, vou até pegar aqui para mostrar. Os 2 primeiros produtos que eu lancei na minha linha foi um gel de crescimento de sobrancelhas e um gloss. Por que eu lancei esses 2 produtos? Porque são produtos que eu posso complementar nas áreas que eu realizo. Então, eu fazia sobrancelhas, eu via pessoas com sobrancelhas falhadas que não queriam fazer a micropigmentação, queriam um produto que ajudasse no crescimento das sobrancelhas, mas não encontravam no mercado, tinham dificuldade. Aí já me acende uma luzinha. E olha... Empreendedorismo. Eu posso resolver esse problema. E aí veio o gel de crescimento para cílios e sobrancelhas. Eu faço também um procedimento de micropigmentação labial. Eu sentia falta de um produto que eu pudesse usar no pós da micropigmentação, um produto que hidratasse, tratasse o lábio e que o resultado mantesse por mais tempo. E eu nunca encontrava. Era sempre a indicação, na boa parte das vezes era, usa cacau, usa algum óleo, coisa do tipo. E não são produtos restauradores, não são produtos reparadores, são só hidratantes. E aí veio o lip gloss, para poder resolver um problema que eu tinha lá com as minhas clientes, que eram a falta desses produtos. E, consecutivamente, né, observando dentro da clínica os tratamentos, vendo, né, a demanda, né, que os meus clientes tinham, nasceram os outros produtos, né? Em seguida, depois, veio o mousse de limpeza e o Serum Blend 5 em 1. São produtos complementares de limpeza diária. O pessoal fazia os tratamentos e tinha muito produto no mercado, tinha muita variedade, só que tinha um porém. Quando você vai olhar sobre produtos de limpeza,
sempre tem muitos nomes, muitas coisas estranhas que as pessoas não conhecem. E aí isso me incomodava bastante. Pegar e não entender o que era aquilo ali e não saber se aquilo era para mim. Às vezes o produto falava um pouco ali, mas não explicava. Então isso ficava muito confuso. Aí eu decidi criar produtos que fossem de tratamento para manter o cuidado em casa, né? E produtos que facilitam, né, o seu uso diário, o seu dia a dia. Então são produtos práticos, rápidos. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito tempo para fazer skincare. Eu amo fazer skincare, mas o meu tempo ele é limitado. Eu não tenho horas pela manhã, eu não tenho horas à noite para poder fazer. Eu preciso de uma coisa prática. Então, eu precisava de um produto que resolvesse. E aí, nasceram esses. E aí, agora, por último, vieram os outros dois, que é um Prime, que fixa a maquiagem, controla a oleosidade, e um outro hidratante, que ele é um hidratante mais denso, uma hidratação mais profunda, mas que não deixa a pele oleosa. Então, por isso, que bacana. Mostra-se a caixa deles. Esse, repete. Esse é o nosso mousse de limpeza facial. Que realmente funciona? Sim, ele limpa, hidrata a pele. E ele tem uma coisa muito bacana, muito legal, que são essas cerdas de silicone. Tá. Então, ele já faz uma esfoliação, sem você precisar de um esfoliante, sem você precisar de uma escovinha. Então, o próprio produto já faz isso. Show. O outro é o nosso Serum Blend 5 em 1. 5 ativos que tratam, nutrem e hidratam a pele dos nossos clientes. Tem uma coisa muito legal dos produtos. Todos os produtos da linha IF, todos são veganos, não testados em animais. A gente tem toda uma consciência também na hora de criar. Isso é bacana. Tem todo um cuidado. É um diferencial grande, viu? E é um cuidado que eu pensei muito na hora de ter. Porque quando a gente vai crescendo, né, a gente começa a pensar também nessas outras coisas. Qual a minha contribuição para o mundo? O que eu posso fazer? Verdade. E por mais que pequena seja essa contribuição, eu acho que faz muita diferença. Esse é o nosso Balm. Esse é o Velvet. Bonito. E esse é? Esse é um Prime. Esse é um Prime. Isso. Você passa antes da maquiagem para melhorar a textura da pele, fechar poros, fazer a maquiagem durar mais, controlar a oleosidade. Show de bola. E mostra os dois primeiros. E esses aqui são os dois iniciais, o início de tudo. Show de bola. E isso tudo partiu na demanda que você foi vendo, foi vendo aqui no popular, você foi vendo a brecha. Sim. Né? E antes de você ficar correndo atrás, comprando e testando, você entrou nesse sistema próprio. Já decidi montar logo os meus e resolver o problema na raiz. E muita gente agora deve estar perguntando o seguinte, mas aí você arrumou mais um problema para você. Quais foram as dificuldades para você chegar nesse material hoje que está perfeito? Isso é um assunto que gerou polêmica recente, que foi uma coisa. Eu não sou farmacêutica, eu não sou cosmetóloga. A minha formação oficial é administração e gestão de clínicas. Certo. E aí todo mundo me pergunta, mas como que você tem os seus produtos? Por que você lançou uma linha de produtos? Como que você fez isso? Eu tenho uma indústria por trás. Toda uma indústria que faz tudo isso, desde a criação da fórmula, aprovação na Anvisa, liberação de rótulos, testes, tudo. Então, eu tenho uma pessoa por trás ali, uma pessoa e uma indústria por trás, para mim, da criação dos produtos. Você tem um embasamento, certo? Sim, eu tenho uma equipe ali muito preparada para poder criar. Então, tanto que quando a gente vai olhar no rótulo, você pode perceber aqui nas caixas. Isso foi até uma coisa que me deu paz e até uma coisa que eu indico para as pessoas, quando forem comprar um produto, sempre verificar essa questão do produto aqui. Se ele é registrado pela Anvisa e se ele é comercializado por algum lugar. Olhar sempre se o produto tem lote e data de validade e se o produto tem também esse código de barras. Sim. Todos os produtos que passaram pela Anvisa, todos os produtos que têm a liberação da Anvisa, ele tem um código de barras. Por esse código de barras, que é o único, você consegue descobrir
toda a história daquele produto. Então, para você ver se o produto é realmente bom, se ele realmente faz e cumpre com todas as funções que está escrito no rótulo, porque a Anvisa exige que o produto cumpra tudo antes da gente colocar no rótulo, você pode pesquisar por aqui. Certo. E uma coisa que tem é o seguinte, hoje em dia, você pode ser, vamos pôr assim, você pode ser uma dona de casa, você pode criar um produto. Pode. Certo? Você pode criar um produto. É igual você fez. Você colocou uma equipe que sabe tudo certinho, criou o produto, é a sua marca, o produto é seu. Ponto. Entendeu? Então, isso é importante você esclarecer, né? Porque você falou, é polêmico, para as pessoas saberem que, tipo, o produto é seu, a marca é sua, certo? Só que tem uma equipe especializada. Toda uma equipe preparada para fazer. E com toda a autorização possível. Com todos os laudos e liberações possíveis. É porque uma dúvida que as pessoas tiveram, né? Inclusive, a fiscalização teve no meu espaço esses dias e falaram me denunciaram falando que eu tinha um laboratório clandestino. E aí eu ri muito dessa hora, porque foi um processo muito longo até eu conseguir ter os produtos. Porque essa aprovação nesses órgãos, ela é muito demorada. Demora demais. E aí, na hora que eles chegaram lá, eu tinha todo esse respaldo. Eu simplesmente entreguei a pasta e mostrei. Olha, esses são meus documentos. Você precisa de mais alguma coisa? Eles olharam e falaram, não, tá tudo certo. Obrigada. Pronto. Fim. Então, quando a gente tem um processo, quando a gente entende dos processos, a gente está preparado para isso, poupa muita coisa, poupa muito desgaste. Então, fica muito mais tranquilo. E uma dúvida de uma pessoa que me perguntou, ela fabrica os seus próprios produtos em casa, ela me perguntou sobre esse processo. Ela falou, Isa, eu tenho fabricado os meus produtos aqui em casa. Como que eu faço? Eu tô querendo comercializar. Falei, por sua conta e risco. Se você decide vender sem as liberações, sem as aprovações, assuma o seu BO. Assuma a sua responsabilidade. Se der algum problema, a responsabilidade é sua de resolver. Produtos assim, tem que pensar também em vários tipos de pele e, vamos pôr, até mesmo alérgico, não é isso? Sim. E aí, igualzinho você falou, você deu o exemplo dessa moça caseira. Cara, é muito mais caro você ficar pagando todo esse tipo de exame, de análise, né? Do que você contratar uma pessoa que está especializada e vai saber tudo isso. Que pensa que se você vende um produto caseiro, a pessoa passa e tem uma alergia, né? Então, hoje em dia, com a compra de produtos e todo esse respaldo, você tá tranquila. Eu tô em paz. Você tá em paz, é isso mesmo. A palavra certa é essa. Gente, não tem nada, não tem dinheiro no mundo que compre a nossa paz. Não tem. Então, ter tudo organizado vai dar trabalho. Muito trabalho. Vai gastar dinheiro, porque não é barato ter a sua própria linha. Já falo, mas é possível. Se você estiver preparado para isso, é possível que você também tenha a sua própria linha de cosméticos, se for um sonho seu. Quais as estratégias você utilizou para conseguir mais de 300 atendimentos mensais nas suas clínicas? Eu andei fazendo dever de casa, né? E você pode contar pelo menos uma estratégia que você usa para você ter tanto procedimentos mensais assim na sua clínica? Esses procedimentos são só na parte de sobrancelha, você acredita? É mesmo? Sim. A parte de biomedicina, nutrição, a gente não contabiliza. Aqui. Mas a principal estratégia que eu utilizo e sempre utilizei lá é a fidelização. O cliente que ele gosta do seu atendimento, gosta do seu serviço, ele volta e te traz outro cliente. Então, se você sabe fidelizar aquele cliente, tem um atendimento de excelência, sabe mostrar valor no seu serviço na hora que ele está ali, ele vai voltar e ele volta com um amigo. E para você fidelizar um cliente, não é só entregar um cartão fidelidade, igual muita gente faz. Tem todo um cuidado no atendimento. É o pré-venda, o durante a venda e o pós-venda. Pré-venda, ele começa quando o cliente te manda uma mensagem. Como que você responde esse WhatsApp? Você responde como, né? Porque muitas vezes a gente manda mensagem em algumas empresas perguntando. Eu mesmo estava conversando com uma empresa antes de vir aqui
que eu falo que era melhor eu conversar por carta. Eles gastam dias para me responder. E eu acho isso um absurdo, porque eu queria uma informação tão simples. Tão rápida, né? Tão rápida. Se eu tirasse alguém ali para me responder rápido, já resolveria o meu problema. E eu sei que muitos lugares são assim. Então, se você sabe responder um WhatsApp, se você sabe, na hora que o seu cliente está ali no seu espaço, sabe fazer um atendimento de excelência, se você consegue, né, mostrar valor para ele, na sua clínica, no seu atendimento, quando ele chega ali, você tá bem vestido, né? Isso tudo faz diferença. Ele vai fidelizar. E quando você fideliza um cliente, ele traz outros. Tanto que, hoje em dia, todo mundo faz muito anúncio e tudo mais, e a gente não faz anúncio na clínica. Você não faz tráfego pago? Não. Não vou mentir para você, eu fiz um anúncio semana passada que foi um teste. Em 11 anos de clínica. Foi o primeiro anúncio de tráfego pago em 11 anos da clínica. E a sua conclusão? Eu acho que é bom se você tiver as estratégias certas, mas a gente consegue conquistar e trazer clientes de outras formas. Eu acho que é maravilhoso, mas não é a única forma. Não precisa eu acho que não precisa das pessoas focarem tanto ali na rede social e achar que fazer dancinha todo dia, fazer aquele monte de coisa é o que vai trazer cliente. Não, não é. É o seu atendimento que vai fazer o seu cliente voltar. E vai voltar com outros. Se você não tiver um atendimento bom, não adianta. O cliente, ele vem uma vez só. E ele nunca mais volta. E você trazer cliente novo é muito mais caro. Com certeza, com certeza. E nessa parte eu posso te ajudar, não, né? Eu posso ajudar você aí do outro lado bastante. Porque a gente tem uma agência de marketing onde a gente toma conta do brand da pessoa ou da empresa, certo? E muita gente tem isso, acha que o tráfego pago vai vender. O tráfego pago não vende, ele atrai novas pessoas para você. Sim. E entra no funil e acaba chegando no atendimento. Se você não tiver um belo atendimento, se você não tiver preparado para aquela quantidade de mensagem que vai chegar no seu WhatsApp ou no seu direct, nada vai adiantar se você gastar 1.000, 2.000 com tráfego. Certo? Você tem que organizar a casa primeiro. Sim. Você tem que se preparar. E o cliente de tráfego, ele vai para onde? Ele vai para sua rede. Então, se você faz lá um tráfego, mas ele entra no seu Instagram e seu Instagram não está falando com aquele tráfego, a pessoa fala, pô, mas não adianta. Não faz sentido. Perdeu. E faz todo sentido quando você fala do atendimento. Muitas empresas, muitos empresários que veio aqui, acaba a gente comentando sobre isso, que o seu funcionário, ou você, certo? O seu cliente, ele não tem culpa da sua vida pessoal. Então, se eu chego na sua clínica, eu não, né? Sou homem, mas se minha esposa chega na sua clínica, ela quer ver você alegre, ver você bonita, porque ela tá entrando numa clínica de beleza. Aí você chega numa clínica de beleza, a pessoa tá jururu. Não dá, gente, não dá. Inclusive, eu tenho um curso de gestão e no curso eu tenho dentro dele uma aula sobre essa questão do posicionamento. E eu falo, cliente não tem nada a ver com o seu problema. Abre um sorriso no rosto e vai atender. Seu problema, ele fica da porta para fora. Isso aí. Se você decidiu que vai estar atendendo de tal a tal horário, você é a profissional. Se comporte como tal. Se incorpora uma profissional, se for o caso. Isso. O mundo tá acabando lá fora. Abre um sorriso e seja a melhor profissional que você pode ser naquele momento. O cliente não tem nada a ver. Ele tá ali para se sentir melhor. É isso aí. E voltamos a falar o seguinte. Ele tá ali para beleza, ele quer se sentir bem. Se sentir né? bem. Ela quer mudar o estilo dela, a autoestima dela. Aí ela chega num lugar que a autoestima da pessoa tá mais baixa do que a dela, né? Então, não vai resolver você ter um belo de um salão, uma bela de uma clínica, se a sua atendente não sabe vender. Não adianta você fazer um tráfego pago, pagar um gestor de mídias sociais, ter fotos lindas, maravilhosas, se na hora que entra na clínica, a clínica acaba com conjunto. É um conjunto de ação, né? Eu acho que você tem que organizar a sua casa, organize o seu Instagram, tenha o que o seu cliente vê. Antes de você começar a fazer anúncio, antes de você começar qualquer coisa, poste a foto para o seu cliente entender o que você faz. Tem muita clínica de estética que às vezes a gente entra no Instagram e vai ver, tá com um monte de foto de bom dia.
Por que foto de bom dia? Eu quero saber o que você faz, qual a função daquele procedimento, o que aquilo vai resolver na minha vida. Eu não quero saber, sabe, do bom dia bonitinho com florzinha. Isso não faz diferença. É isso aí. É isso que a gente sempre bate também. Vamos pôr, cada rede, ela tem vamos pôr assim, uma base. A pessoa, ela não está no Instagram para comprar. Entende? Ela não tá para comprar. Então, a pessoa que vai pro Google, ela vai para comprar. Ela tá pesquisando clínica de beleza, procedimento tal. Ela tá pronta para comprar, para passar o cartão e já para agendar. Mas a pessoa que tá no Instagram, não. Ela não tá ali para comprar. Então, você precisa chamar a atenção dela. Você precisa dar primeiro, né? Sim. Mata-se uma curiosidade dela, mostra uma coisa nova, mas não vende. Então tem muita gente lá, tanto que você falou, bom dia, belo dia, que não sei o que. Gente, eu não tô cansado disso. E aquele negócio, vamos pôr assim, olha só, tô vendendo, produto tal, venda, promoção, tal. Não pode ser tão maçante. Mostra para que esse produto, qual que é... O que ele resolve? O que ele resolve na vida da pessoa. Sim. E por que essa pessoa precisa desse produto. Às vezes ela não precisa desse, mas ela precisa desse outro aqui. Não Sim. tenta vender o que você quer vender, mas Sim. entenda o problema da pessoa, né? E aí você fala, precisa de tráfego para isso? Não, o tráfego ele vem para complementar e melhorar o que já está feito. Sim. Então, se você não tem uma boa rede social, se você não consegue ter constância ali na sua rede social, não consegue divulgar o seu trabalho, o seu serviço, não adianta você fazer tráfego. Não adianta. Não. É jogar dinheiro fora. Vai rasgar minha, fazer um Pix para nós direto. Inclusive, estamos disponíveis. E você, como você lida, né? Como você faz a gestão da sua equipe? Você tem 9 colaboradores, Sim. né? Quais são as maiores dificuldades para lidar com uma equipe? Hoje a minha equipe ela é maravilhosa. Hoje eu sou encantada com todos eles. Só que todo mundo que está ali passou antes por uma avaliação. Eu não coloco todo mundo ali. Todo mundo que quiser atender, eu ponho ali. Não dá, gente, não dá. Tem pessoas que têm valores diferentes dos seus. Se os valores não são iguais, você já sabe que é uma pessoa que vai dar problema no futuro. Então, são problemas evitáveis. Sim. Então, na hora que você vai fazer o recrutamento de uma pessoa para trabalhar na sua equipe, você precisa avaliar muito bem quais as funções de cada um, deixar muito claro o que cada um vai fazer dentro da sua empresa, né? Avaliar bem essas competências e sempre deixar isso claro. Olhar os valores das pessoas também, né? Porque tem pessoas, eu já tive pessoas que chegou lá para avaliar, para poder atender com a gente, que já chegava assim, quanto você paga para poder... A primeira pergunta era assim, quanto você paga para eu poder atender aqui? Eu quero ganhar tanto. Quanto eu preciso fazer para eu ganhar tanto aqui na sua clínica? Então assim, gente, que é isso? Nem me conhece? Nem me falou o que você faz? Sabe? A pessoa, você sabe que é um problema. Para mim, isso é um problema, uma pessoa dessa, porque é uma pessoa que está pensando só no dinheiro. Ela não vai pensar no bem-estar do cliente, ela não vai pensar no bem-estar da clínica em geral, né? E uma clínica com 9 colaboradores, a gente tem que pensar em harmonia, a gente tem que pensar em conjunto. Não dá para eu pensar só no que eu vou ganhar, no que eu quero. Você tem que pensar também no próximo. É uma equipe, né? Sim. É um degrau com o outro, e aí você cresce. Isso. E todo mundo vai crescendo junto. Se eu cresço, eu te puxo e você cresce também. Você cresce, você me puxa e eu cresço também. E aí a gente vai crescendo todos juntos. É verdade. Então, hoje você vê que, para você ter a equipe maravilhosa que você tem, você vê que a importância está antes da contratação. No recrutamento. Na hora de recrutar, na conversa que a gente tem antes. Deixar bem claro quais são os valores da empresa, qual que é a nossa missão, o que a gente quer conquistar. E se a pessoa estiver disposta a conquistar aquilo com a gente, aí ela faz parte da equipe. Se não, não faz sentido pra gente. Ter mais uma pessoa só por ter, acaba que puxa a gente para trás. Então, tem que ser alguém que vai fazer a gente crescer. Com certeza. Show de bola.
E qual a sua visão sobre a formação de novas empreendedoras nessa área da estética? Você também trabalha aí com a parte de cursos, né? Qual é a sua preocupação? Vamos até trocar a visão aqui. Qual a sua preocupação na formação de novas empreendedoras? Eu acho que é uma área muito boa. Eu acho que é uma área que tende a crescer cada vez mais. Eu acho que não acho que seja uma área saturada, o contrário do que muita gente fala. Eu acho que é uma área que tem muitos profissionais, mas faltam bons profissionais. Tem muita gente fazendo o básico, entendeu? Mas pouca gente especializando. Então, por exemplo, às vezes você vai ver uma design de sobrancelha que ela faz 30 procedimentos. Aí ela faz 30 procedimentos mais ou menos. Ao invés dela fazer um procedimento, que é o design de sobrancelhas, bem feito. Ou às vezes você é depiladora. Em vez de você focar e ser ótima em depilação, você vai lá e quer ser mais ou menos em um monte de coisa. Então isso pra mim me quebra, não faz sentido pra mim. Então eu acho muito bom que as pessoas se aperfeiçoem, que entrem nessa área, mas eu acho que elas precisam focar mais em alguma coisa, entendeu? Especializar em algum procedimento, em alguma área. Não dá pra ter mais do mesmo. E na beleza, vocês veem vamos pôr, a beleza a pessoa tá buscando, às vezes, a autoestima dela. Sim. Às vezes ela vai vamos pôr assim, a fazer a sobrancelha, às vezes não é tanto, ela quer a autoestima, ela tá se sentindo, vamos pôr assim, ela não consegue se olhar no espelho, Sim. né? Então, eu vejo assim, a área da beleza, ela é muito delicada, é muito você olhar o ser humano, é entender de pessoas, né? Porque se a pessoa chegar ali, pronto, você vai encher ela de procedimento, mas às vezes ela não está precisando de todos os procedimentos, às vezes ela está precisando simples de uma maquiagem. Sim. Ela se sentir bonita, se sentir mulher novamente, empoderada. É olhar com carinho para cada cliente, para cada pessoa que entra ali, olhar individualizado para cada um. Não é só mais uma pessoa. É a fulana com toda uma história de vida, toda uma bagagem que está ali para tirar um momento. Tem gente que consegue ir uma vez por mês lá para fazer a sobrancelha, que é uma realização para ela, que ela não tem condição de fazer várias vezes. Então eu vou tratar ela muito bem, porque foi uma realização para ela conseguir estar ali. Eu não vou tratar ela menos do que uma cliente que vai várias vezes. Ela é igualmente importante para mim, igual a outra. Ela também vai receber o nosso café especial, ela também vai ser atendida com um sorriso, ela também vai ser respondida rápido, ela também vai ser atendida no horário, que é uma coisa que eu prezo muito, eu odeio atrasos, entendeu? Então, esse respeito e cuidado com os nossos clientes, ele tem que existir. E você falando aí, tem pessoas, como você falou, tem pessoas que ela junta o mês inteiro para fazer, Sim. né? E isso para ela é uma realização, como você falou, mas mais do que a realização, é ela se sentir linda, maravilhosa, plena, Sim. empoderada, pelo menos no tempo que se dura o procedimento. Sim. E aquilo ali é como se fosse muita coisa para ela, enquanto às vezes para outra pessoa já é o comum. Sim. Né? Então, por isso que eu falo assim, ó, entenda de pessoas. Goste de pessoas. Se você não gosta de pessoas, tem lugares e tem empresas que você às vezes não pode ter ou não pode trabalhar. Exato. Né? Porque você tem que entender mesmo da dor da pessoa. Sim. E a pessoa, ela gosta muito de conversar, contar a história dela. E às vezes a gente vê muito em vários lugares, às vezes a pessoa contando a história e a pessoa e a profissional fazendo caras e bocas, tipo, não tô nem aí pra sua história, eu quero que você me pague e pronto. Então, eu vejo assim, quando você tá contando, você conta de coração, saca? Você gosta do que você faz. Gosto. E isso é importante para outra pessoa, ela se sentir bem com você, se abrir com você. Você não é uma psicóloga, mas naquela hora você se torna ali uma psicóloga da pessoa. Naquele momento eu tô ali por ela. Isso. Né? Eu tenho pessoas que chegam lá, eu trabalho com maca, elas deitam na minha maca, tem gente que chora, conta as situações que estão passando em casa e
não é, eu sei que não é a minha obrigação estar ali para aconselhar, nem nada. Não cabe a mim isso. Mas eu posso ouvi-la. Sim. E às vezes a pessoa não quer um conselho. Ela quer só ser ouvida, ela quer desabafar. Muitas das vezes ela não quer um conselho. Ela só quer ser ouvida. Ela quer alguém que esteja realmente presente e escute o que ela tem a falar, sem julgamentos. Escute, se no final você puder dar um abraço, se no final você puder fazer alguma coisa a mais para ela se sentir melhor e amada, porque eu acho que hoje em dia as pessoas às vezes não se sentem tão amadas, elas precisam, né, desse sentimento. Se você puder fazer, às vezes é tão pequeno o gesto, às vezes igual a gente faz muito, um cafezinho com uma cartinha escrita à mão, com o nome da pessoa. É tão singelo, é tão simples, mas é tão grandioso para quem recebe e faz tanta diferença que se as pessoas pensassem nesses detalhes, eu acho que cresceria muito mais, né? Com certeza. E os Com negócios certeza. seriam melhores. E é forte, né? E às vezes aquela cartinha que você escreveu é o que a pessoa precisava ouvir Sim. naquele dia. Às vezes isso aí vai tirar ela de um possível... Um possível problema maior Sim. na vida. São muitas coisas pesadas que a gente escuta lá. Problemas com o marido, problemas financeiros, vários. No Dia das Mães, por exemplo, na Semana das Mães, a gente ofereceu sem custo para elas e a gente não contou. A gente não divulgou, não foi com o intuito de divulgação, foi com o intuito de presentear mesmo. As pessoas que foram na sexta-feira, antes do Dia das Mães, a gente presenteou com um escalda-pés, finalizando com uma massagem. Foi mais ou menos uns 30 minutos, assim, que a gente deu. Que bacana. Foram em torno de, acho que, umas 13 pessoas atendidas. 10 choraram muito. Eu lá ia te falar isso agora. Eu falei assim, e a emoção dela? 10 choraram muitas. E a gente colocou uma cartinha e eu escrevi essas cartinhas. Eu sei porque fui eu que escrevi e eu achei, sabe, foi de coração mesmo. E ser mãe é uma tarefa muito difícil, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho uma mãe que é sensacional. Minha mãe, ela é maravilhosa e meu exemplo. E eu sei de tudo que a minha mãe passou e passa até hoje. Então, pensando na minha mãe, no que eu poderia falar para minha mãe, eu falei para elas, né, sobre se sentir amada, corajosa, sobre o quanto é difícil e o quão importante é você conseguir tirar um tempo para você, para se olhar, se amar e se cuidar. Com certeza, bela atitude. E às vezes muitas dessas mulheres não tiveram nenhum parabéns no Dia das Mães. Elas falaram. Certo? É isso aí que você fala assim, isso vale mais do que qualquer pagamento, qualquer consulta, certo? Isso faz bem para você, faz bem para elas, mas quem mais aprende nisso é a gente por trás. Você fala, a minha empresa tá fazendo diferença. Essa sensação, ela muito bacana. Não tem preço. Não tem. E chegando aqui nos final aqui do AcionaCast, senão mesmo nós dois chora. Se você pudesse voltar no tempo, certo? Você faria algo diferente que toda a sua trajetória, você mudaria algum ponto? Você fala, não, aqui eu errei, aqui eu não faria isso. Eu acho que não. Porque tudo que eu fiz até hoje fez com que eu seja a pessoa que eu sou hoje. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente, me ajudaram a evoluir. Então, aos profissionais que passaram pela minha empresa e não deram certo, me ensinaram a olhar de um jeito diferente para a minha empresa, olhar de um jeito diferente para as próximas contratações. Então, até o que foi ruim me ensinou e me moldou para ser a profissional que eu sou hoje. Ainda não estou onde eu gostaria de estar, mas eu sei que eu cresci muito nesses últimos anos e pretendo continuar evoluindo, se Deus me permitir. Amém. E sempre a gente tá falando aqui, sempre a gente toca, né? A gente toca nessa base. O que é a fé para você? O que é a fé nos seus empreendimentos, nas suas empresas?
Ai, gente, Deus é tudo. Sem Deus, nada seria possível. Ai, tô tentando me segurar aqui agora, porque esse ano em específico foi um ano muito difícil. Principalmente pessoalmente, pra minha vida. A gente passou por situações de saúde lá em casa com meu pai, que foi muito dolorida. E assim, meu pai foi diagnosticado com câncer e a gente tem uma fé muito forte. Eu falo a gente porque toda a minha família, a gente tem uma fé muito forte, sabe? E a gente nunca deixou a nossa fé de lado. A gente sempre acreditou que teria uma cura. E ele foi curado totalmente, 100%. Conseguiram remover 100% sem precisar de químio, sem precisar de rádio. Nossa. Só que durante o processo, né, quando você descobre e faz os exames, é um mês horrível, um mês de angústia. E eu fiquei muito mal. E eu tinha que estar lá, eu tinha que estar forte para as minhas clientes. E muitas delas notaram isso, que eu estava mal. E eu não queria falar sobre aquilo porque não era problema delas. E eu não queria passar esse problema para elas. Algumas eu até conversei, até contei um pouco da história. E todas que eu consegui conversar e me abrir, elas rezaram comigo também. Algumas nem são da minha religião, e elas também me apoiaram, também rezaram. E aí, depois que a gente descobriu que tinha passado tudo isso, a sensação de alívio, a sensação de gratidão, sabe? Porque sem Deus nada seria possível, a gente não conquistaria nada. E eu sou muito grata, eu só agradecer, muito mais agradecer do que reclamar, sempre. E quando a gente pega, às vezes, um cliente da gente que fala, eu vou orar pra você, eu vou rezar pra você, eu tô nessa com você, e você fala, gente, essa pessoa, ela não precisava disso. Não. E aquilo ali vem de um jeito tão limpo, mas tão limpo, e é aí que a fé é tão forte, a gente crê em algo que a gente não vê, mas que a gente acredita, e que quando a gente ora ou a gente reza para outra pessoa, é muito mais forte do que pra gente, porque é de coração. Se você tira um tempo e se você tem um pouco aquela pessoa na mente, aquilo é muito forte. E a gratidão da gente para aquele cliente se torna da família. Sim. Porque ele não precisava disso. Não. Entendi. Ele poderia muito bem entrar aqui, sair aqui, pronto, acabou. Certo? Quando a pessoa fala, não, vamos lá, eu vou rezar pra você, vamos orar pra você. Eu acho isso lindo, Isso é puro. É genuíno. E uma pessoa que faz isso, ela tem um lugar especial no coração, Sim. né? Eu tenho clientes lá que eu não comentei sobre o que estava acontecendo, elas só olharam para mim e eu sempre tento fazer o bem lá, sempre tento estar feliz, receber elas muito bem. E algumas viraram e falaram assim, você tá tão quietinha, Isa. Aí eu lembro que uma virou e falou assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas deixa eu te dar um abraço. A força do abraço também não tem. É. Essa é a hora que você fala, essa pessoa, ela me conhece. Essa pessoa liga isso, por mim. Eu não tô aqui à toa. Essa pessoa, assim, ela não sabe nada da minha vida. Ela tá aqui, ela é uma cliente, ela veio fazer um procedimento. Ela veio pra se sentir bem. Mas olha o quanto eu fiz a diferença na vida dela pra ela notar que eu não tô bem e ela querer me ajudar no momento que é dela. Isso é forte, Isa. Isso é muito forte. Quando você ganha um abraço nessas horas, é aí que você fala quem realmente é próximo de você. Né? E já aproveitando que a gente já tá aqui, já desse jeito, olha, eu vou te perguntar sobre família, mas acho que nem precisa, mas vamos lá. O que é a família para você? Minha família é tudo também, né? Deus, família, não tem como separar, não tem como dimensionar isso. A minha família, desde o início, assim, a gente nunca teve muito dinheiro, sabe? A gente nunca teve muita condição, só que sempre teve muito apoio. Apoio no sentido de, por exemplo, quando eu montei, eu trabalhava freneticamente, loucamente, muitas horas, e às vezes eu esquecia de comer. E aí minha mãe sempre levava um café para mim. Então era assim,
eu não tenho dinheiro para te dar para montar a clínica dos sonhos, mas eu posso te levar um café para você ficar forte para conseguir trabalhar mais. Então, isso para mim, eu acho que tem um valor muito alto. Isso é muito grande para mim. Quem pode ter isso, quem consegue ter isso tem um valor muito grande. E minha família, ela é toda assim, sabe? A minha avó, tadinha da minha avó. Bacana. A minha avó, ela foi pouquíssimas vezes na minha clínica, só que ela sempre que eu tô com alguma coisa, que eu ligo, converso com ela, falo que eu tô com alguma coisa, ela vira e fala assim, não, hoje as minhas intenções é para você na missa. Então, minha família, ela é maravilhosa. Como toda família tem seus problemas, só que mais agradecer do que reclamar. Com certeza. Família, sempre a gente fala, toda família, ela tem seu diferencial, né? Tem seus picuinhas? Tem. Mas na hora que você cai, quem te acolhe? A sua família. Pode ser a pior família do mundo pra você, mas cai, necessita, fica doente, precisa de uma mão do dia pra noite. Todo mundo tá... A família tá ali. Tá ali pra apoiar. Né? Então, bacana. E é importante a gente falar de fé e família por causa disso, que a pessoa conhece um outro lado da gente, que é um lado que não é toda vez que a gente se abre, né? Sim. E é bacana. E, finalizando, a gente vai te perguntar um sonho e um conselho. O conselho na parte empreendedora geral. Tá. E um sonho seu como empreendedora. Olha, vou começar pelo conselho. Quem está começando, existem muitas dificuldades. Existem muitos percalços que você tem que passar, muitos obstáculos. Mas não desiste. Vale a pena, no final vale a pena. Se você estiver disposto a superar aquela dificuldade pelo seu objetivo maior, pelo seu sonho, vai. Aguenta mais um pouquinho, muda a rota se necessário, mas não desiste. Às vezes, se pelo caminho X não está dando certo, muda o caminho, mas não desiste. Porque no final dá certo e vale muito a pena. E eu acho que as pessoas precisam insistir um pouco mais. E um sonho? Eu tenho o sonho de construir a minha própria clínica. A clínica onde eu trabalho hoje em dia, ela é uma clínica alugada. Eu quero construir a minha ainda do jeito que eu sonho. Eu quero crescer um pouco mais. Amém. Olha, quero te agradecer o tempo, a dedicação sua para responder todas as perguntas aqui. São perguntas aí que você ajudou muita gente. Muita gente te conheceu de um outro lado, né? Um outro jeito, uma outra Isadora. E é um prazer ter uma pessoa como você aqui na mesa do AcionaCast, principalmente você do seu nicho, é a primeira que a gente está trazendo. Que honra. Certo? E vamos pôr assim, traz uma empreendedora nata. Desde lá vamos pôr dos seus 13 anos, né? Vendendo ali os seus bombons. E hoje com a sua própria linha, a sua própria marca, né? Então isso aí pra gente aqui do AcionaCast, como o foco da gente é empreendedores, é trazer empreendedores para aqui, para contar a sua história, mas mostrar também a sua empresa e o que você faz na vida das pessoas, que você transforma na vida das pessoas. Então, muito obrigado por tudo, pela paciência com a gente, certo? E libero o microfone aí para você fazer suas considerações finais. Eu que te agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de poder estar vindo aqui. O AcionaCast, ele é gravado aqui em Cláudio. Eu sou de Carmo do Cajuru, dá 1 hora de distância. Eu fico muito feliz do meu trabalho ter chegado, né, nessa distância. Eu que sou de uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, a gente não tem nem 30 mil habitantes na minha cidade. Saber que eu estou sendo reconhecida na região, que o meu trabalho tem surtido efeito, é muito gratificante para mim. Te agradeço demais a oportunidade, de coração mesmo, e eu acho que foi maravilhoso. E é isso, gente. Estou emocionada demais para continuar. Bacana. E para você que ficou
aqui até agora, olha só, mais um pouquinho aqui, ela chora e eu choro também, certo? Mas você conheceu uma nova Isadora Ferreira. Você conheceu uma pessoa que às vezes você não tinha noção do que ela passou. Você não tinha noção do que ela construiu, começou a construir lá atrás. Você vê ela hoje. Você vê o potencial, você vê a mulher empoderada, você vê a clínica, você vê tudo isso hoje. Mas agora você descobriu uma pessoa totalmente diferente. Você descobriu uma pessoa que se preocupa com pessoa e não com o dinheiro, né? Então, espero que você tenha gostado. Comente embaixo do vídeo dela, certo? E a gente vai soltar vários cortes dela. Vamos ver qual dos cortes você vai gostar mais. E comente lá no corte que você viu ela através do AssonaCast, que aí durante os stories dela, às vezes a gente faz uma parceria, né? A gente faz uma parceria e dá um presente aí para todos os nossos ouvintes aí. E o seguinte, deixa o seu Instagram. Sim, o meu Instagram é @IsadoraFerreiraGCE e tem o da linha IF Beauty. Tem o da Clínica Isadora Ferreira. Certo, e muita gente vai ver a gente agora, a gente tem uma visibilidade muito grande no Brasil. Os seus produtos você consegue vender para qualquer parte do estado, porque às vezes muita gente vai perguntar isso pra gente. A gente vende para o Brasil inteiro. A gente tem parceria com o Correio, pode comprar de qualquer lugar do Brasil que ele vai chegar para você, vai com mimo. O nosso embrulho, ele é um charme. Vale a pena você adquirir. Seus cursos, no caso, você dá cursos, você tem cursos online também ou só presencial? Tem um curso online. Tem um curso online de gestão, o GCE, né? Gestão de clínicas escaláveis. Temos uma mentoria também. Eu posso deixar o link aqui embaixo para o pessoal ter acesso e eu posso fazer um cupom para quem viu o podcast completo, né? Seria bem bacana para poder ajudar empreendedoras da área da beleza a organizarem seus negócios. Então tá, então vamos lá, a gente coloca seu cupom lá, AssonaCast e o seu nome. Sim, AssonaCast10 é o seu cupom e eu vou deixar o link aqui para você entrar no nosso curto. Show de bola. E com isso aí, você sabe, você tá aí, ó, querendo abrir uma clínica ou você tá querendo entrar na área da beleza, tá querendo começar em casa? Olha, você tem a pessoa certa que pode te ajudar. Tem a experiência, tem todo o sistema de treinamento. Olha, é uma pessoa tão bacana, eu conheci, vamos dizer assim, pouco tempo, mas é uma pessoa de coração. Com certeza você pode chamar ela lá no direct de qualquer um dos Instagram que ela falou e você vai ser muito bem atendido. E quem sabe você vira uma parceira dela aí com a venda dos produtos. Então, te espero na próxima entrevista.